Muito boa noite a todos. Espero que neste momento se encontrem todos bem, que acompanhem tudo aquilo que terei aqui para poder dizer e para partilhar convosco, nomeadamente relativamente a um incidente que tem sido fortemente veiculado, não só pela comunicação social portuguesa, mas também por parte de uma parte significativa da comunicação social ocidental no seu todo. Aproveito para saudar todos aqueles que forem entrando, todos aqueles que vierem a assistir mais para a frente a este direto na forma depois de vídeo. E peço também a todos aqueles que tiverem a oportunidade que vão deixando o vosso gosto, o vosso like, que é extremamente importante para ajudar a divulgar o canal e também a divulgar o direto e os vídeos em concreto relacionados com tudo o que aqui vou publicitando. Ora bem, eu gostaria de assinalar esta situação que saiu hoje na comunicação social, nomeadamente deste aspecto relacionado com as declarações de Vladimir Putin, em que diz que as eleições dos Estados Unidos de 2020 foram eleições que foram alvo de, para todos os efeitos, de uma certa. Ele não qualificou bem como fraude, não foi assim a expressão que utilizou. Aquilo, pelo menos, que circula aqui no Ocidente é que teria sido Vladimir Putin a dizer que tudo pode ser falsificado ou tudo pode ser alvo de atuações fraudulentas. Vejam, por exemplo, o caso das eleições dos Estados Unidos e, claro, que isto tem sido o choque, que há muita gente a dizer que aqui está um reconhecimento de que Putin defende Trump e apoia Trump e financia Trump e que está a defender a mesma linha de pensamento de Donald Trump, portanto, a forma como isto está a ser interpretado, vamos ver até que ponto, ainda há pouco estava a falar com um amigo meu que me estava, por exemplo, a dizer que isto agora para as primárias do Partido Republicano no New Hampshire, logo no dia, isto ocorre no dia a seguir à votação contundente que Donald Trump teve no Iowa, em que venceu com 51%, bateu recordes de votos congregados com base naquilo que foi dado pela população no Iowa, e é muito importante assinalar que Donald Trump acaba por vencer pela primeira vez o Iowa num ato eleitoral interno do Partido Republicano, em que concorre com mais do que um adversário. Portanto, em 2020, a situação, toda a gente sabia que era Trump, que seria a personalidade que iria ser a candidata do Partido Republicano às eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano 2020, e então, naturalmente, como muitos se recordarão, outros talvez nem tanto, o que aconteceu foi que muitos potenciais candidatos que poderiam ter algum tipo de aspirações, ou pelo menos querer ter algum tipo de visibilidade, nem sequer se atreveram a combater, entre aspas, a combater eleitoralmente contra Donald Trump, não é? Portanto, e quando nós olhamos para o contexto eleitoral interno do Partido Republicano no ano de 2020, nós percebemos que, por exemplo, no Iowa, a diferença foi tão avassaladora que Trump venceu com 97,1% dos votos. Tinha como opositor Bill Weld, que era do Massachusetts, como estado, por assim dizer, estado berço, ou estado mãe, estado natal. E Trump teve 31.421 votos, enquanto Bill Weld teve 425 votos.
Portanto, tão simples quanto isso. Portanto, isto é apenas para que as pessoas consigam perceber que o contexto de 2020 era de tal forma diferente que ninguém se atrevia a combater e a lutar pelos eleitores nas eleições, nas primárias republicanas, contra Trump, porque já sabiam que era um pró-forma e que era um pró-forma a quem restava apenas a quem restava apenas não fosse outra coisa a não ser esperar não ser humilhado se concorresse contra Trump. No Iowa, o que aconteceu foi de facto uma humilhação do adversário de Trump, mas quando nós olhamos para a quantidade de votantes uh, no Iowa, nós conseguimos perceber que temos, por exemplo, em 2016, no primeiro ano em que Trump concorreu, Trump perdeu o Iowa. Perdeu o Iowa para Ted Cruz. Ted Cruz teve uma percentagem, venceu com uma percentagem de voto de 27,6% e 51.666 votos. Trump teve 45.429 votos. E depois, quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que aconteceu este ano, nós vemos que temos um Donald Trump que obteve 56.260 votos e 51% de percentagem total dos votos que foram dos participantes no Iowa em 2024. Portanto, isto é apenas para vocês conseguirem perceber que Trump entrou com o pé direito, que Trump acabou por conseguir uma boa vitória e logo no dia a seguir acontece este incidente com Putin. E aquilo que está a tentar ser aproveitado por parte dos opositores de Donald Trump, a propósito, em 2016, quem venceu a New Hampshire foi Donald Trump, com 35,23% dos votos. Ou seja, tudo leva a crer que Donald Trump tem pela frente uma aparente vitória, restante só perceber se ele vai superar os registros de 2016 ou se, pelo contrário, se vai vencer as primárias, e já até quem questione que Trump nem sequer venha a vencer as primárias no New Hampshire agora em 2024. Portanto, isto é apenas para vocês perceberem o atual ponto de situação que nós temos nos Estados Unidos. Mas no dia a seguir ao Iowa, aquilo que nós tivemos foram estas declarações de Vladimir Putin que eu vos disse ainda agora, que foi Putin num encontro com autarcas da Federação Russa, entre variedíssimas coisas, acabou por dizer que vejam, por exemplo, as eleições, aquilo que Putin basicamente diz, deixem ver se eu consigo ser fiel àquilo que Putin diz, deixem ver onde é que isso está. Aquilo que Putin disse é, provavelmente tudo pode ser falsificado ou fraudulentado. Vejam, por exemplo, assim como as eleições anteriores foram fraudulentas nos Estados Unidos, através da votação por correio. E há muita gente que está a interpretar isto como um reconhecimento, uma bênção, por assim dizer, de a Trump nestas eleições, e que isto é Putin a tentar mostrar qual é o sentido de voto que deve haver em Donald Trump. Enfim, cada um está a fazer as suas interpretações para conseguir associar Putin a Trump e dessa forma fragilizar a candidatura de Trump. Ora bem, vamos desde logo a contexto. E o contexto começou por ser aquilo que eu vos referi, que foi Putin proferiu esta frase numa reunião com autarcas. Mas vamos a mais contexto ainda, na reunião com todos os autarcas da Federação Russa, que decorreu hoje em Moscou. Mas vamos a mais contexto ainda. É que Putin, aquilo que disse-o em resposta, por exemplo, ao autarca, ao Albert Apshev, que é o líder da cidade de Alchevsk, da República Popular de Lugansk. E aquilo que Apshev estava a descrever a Vladimir Putin era o ponto de situação em Lugansk e, em concreto, na cidade de Alchevsk, dando-lhe conta das evoluções que já se fizeram sentir no terreno
desde que Lugansk integrou a Federação Russa, e também dando conta do forte sentimento que existe por parte do Donbass e da Nova Rossíia, no sentido de sempre terem acalentado o desejo de ser parte da Federação Russa. No fundo, o coração deles, dos habitantes, a esmagadora maioria dos habitantes da região da Nova Rossíia, aquilo que queriam era ser Rússia, era ser parte da Rússia. E foi isso que Apshiev estava a descrever a Vladimir Putin e a agradecer o apoio que o Estado tem dado para que esta região total que eu já referi, da Nova Rossíia, pudesse cada vez mais sentir orgulho em fazer parte da Rússia e em perceber a diferença que tinha quando era parte da Ucrânia e agora que se tornou parte da Rússia. E foi a páginas tantas, aproveitando tanto a situação de Lugansk e Donetsk, que Vladimir Putin recorda e evoca, por exemplo, a importância das regiões de Lugansk e Donetsk para a história da Rússia, a ligação umbilical que Lugansk e Donetsk tiveram na história da Rússia. Então, aquilo que Putin acaba por recordar nessa conversa e eu posso passar a ler, tive de traduzir isto para português, naturalmente, para conseguir ler de uma forma fluida, mas aquilo que Putin disse foi é importante também que se inicie a atividade das empresas industriais na República de Lugansk, portanto, não apenas estas evoluções recentes, mas isso também. Esta região é uma região industrial, uma boa região e uma região bastante grande. Em geral, não apenas toda a Lugansk, nem sequer Donetsk, mas ainda mais território. E depois ele diz, numa certa ocasião, eu também cheguei a falar disso. Aliás, eu cheguei mesmo a ler, eu pessoalmente li documentos que estão nos arquivos oficiais da Federação Russa. E então depois Putin continua dizendo que os líderes da República de Donetsk, Kryvyi Rih, como sabem, uma cidade que ainda há pouco tempo esteve aqui a ser altamente disputada, Kryvyi Rih, quando a União Soviética estava a ser constituída, eles não se imaginavam de outra forma senão a fazerem parte da República Socialista Soviética da Rússia. E acrescentou ainda dizendo que, e parecia até que concordavam com as autoridades centrais quanto a este aspecto de pertencer à República Socialista Soviética da Rússia. Mas o Vladimir Lenin decidiu, como ele disse, que este é um discurso direto e ele voltou atrás na decisão e transferiu essa decisão e transferiu a República de Donetsk, Kryvyi Rih, para a Ucrânia. Depois continua Putin dizendo que quando os líderes desta República de Donetsk, Kryvyi Rih, chegaram, eles até questionaram: mas como é que é possível uma coisa destas? Nós concordamos em fazer parte da República Socialista Soviética da Rússia. E depois eles próprios terão dito, de acordo com estes registros oficiais do arquivo da Federação Russa, eles próprios terão dito: nós não conseguimos imaginar-nos de outra forma senão como parte da Rússia. E depois disse também ele próprio, portanto, a própria pessoa, o próprio Lenin disse: é preciso mudar de ideias. E depois, porque representantes na altura ainda emergente Ucrânia vieram e também disseram de uma forma bastante literal porque é que nos deixam apenas com homens? Porque os representantes da agricultura eram considerados elementos da baixa burguesia e era difícil implementar e instituir o comunismo com eles. Formalmente, pelo menos, foi esse o motivo que foi dado para que a República de Donetsk, Kryvyi Rih, passasse para a Ucrânia, na altura aquela que ainda estava a emergir
Ucrânia. E Putin confirma e reitera que toda esta informação são conversas gravadas que estão no arquivo de Estado, nos registros do Estado. E depois ainda diz mais: pedi para trazer esses mesmos registros e para poder lê-los pessoalmente. E esta é uma frase direta que lá consta. É preciso mudar de ideias. E eles chegaram e disseram: como é que é possível uma coisa destas? Mas nós concordámos. E ele diz: precisamos mudar de ideias. Eles mudaram de ideias e agora, e depois Putin, isto é a conclusão de Putin, já não está a citar, ele diz: eles mudaram de ideias, passaram para a Ucrânia e agora estamos diante da situação que vivemos hoje. E foi com base nisto tudo que Putin depois continuou a acrescentar e a explicar. É preciso contextualizar esta frase. Isto é, aquela frase citada pela imprensa tem um contexto. E o próprio Putin depois disse: após o colapso da União Soviética, era mais do que evidente que nós acabaríamos por chegar ao ponto em que nos encontramos. E é óbvio e é evidente que eu penso que, na altura do colapso da União Soviética, provavelmente julgou-se que os laços fundamentais entre a Ucrânia e a Rússia seriam mais fortes do que as considerações oportunistas da parte nacionalista da sociedade. E continua ainda dizendo: além disso, na Declaração de Independência foi escrito que a Ucrânia é um Estado neutro. Insisto nisto. Mas não, estes elementos nacionalistas revelaram-se mais agressivos e começaram a fazer avançar e a implementar a sua agenda, o que acabou por conduzir à situação atual. Putin continua: mas as pessoas que viviam nesses territórios, é claro, e você provavelmente, a referir-se ao autarca de Lugansk, você provavelmente sabe melhor do que eu, eles sempre se consideraram como parte da Rússia e não como qualquer outra coisa. E isto é evidente. É por isso que os resultados das eleições, das recentes eleições em favor do regresso e da unificação com a Federação Russa, tiveram os resultados que tiveram. E agora aqui entra a parte de Putin. Eu digo sempre isto: ninguém te vai poder obrigar a ir à Assembleia de Voto. Provavelmente, tudo pode ser fraudulentado, por assim dizer, ou alvo de fraude, assim como as eleições anteriores foram alvo de fraude nos Estados Unidos, através da votação por correio. Claro, é claro e é evidente a forma como o que significa votar pelo correio. Foram compradas cédulas de voto ou boletins de voto por $10, foram preenchidos e depois bastou colocá-las nos marcos do correio sem qualquer supervisão dos observadores e pronto. Mas é impossível forçar alguém a ir à urna de voto, à assembleia de voto. Não é possível obrigar as pessoas com a utilização de uma arma para as obrigar a ir. Se as pessoas não quiserem, se as pessoas não quisessem, elas simplesmente não iam às assembleias de voto. Tão simples quanto isso. Isto, referindo-se à questão das eleições nos Estados Unidos, é aquilo que se chama de votar com os pés. Aqui, na Rússia, eles vieram e votaram. O que é isto, se isto não é democracia? A expressão da vontade do povo é a democracia. Portanto, o que Putin está a fazer numa situação desta natureza é muito simples. Não está a dar qualquer tipo de voto favorável a Trump, não está a incentivar o voto a Trump. Aquilo que Putin está a fazer é criticar o modelo alegadamente democrático dos Estados Unidos, em que não importa a vontade das pessoas em irem até à Assembleia de Voto. Quando a vontade é genuína e quando a democracia é genuína, as pessoas vão à Assembleia de Voto. As pessoas não precisam de ser empurradas e não é preciso que, quando elas não querem ir à Assembleia de Voto, que exista alguém que diga: olha, então eu vou preencher o boletim de voto em seu nome e vou agora colocar no marco do correio. Porque foi isto que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas não queriam votar,
ou não queriam, as pessoas não tinham interesse em votar, e aquilo que aconteceu foi que os elementos ligados à campanha de Joe Biden foram basicamente capturar um conjunto de boletins de voto significativo para fazer com que Joe Biden vencesse as eleições. Se isto é genuíno, se isto é um voto e uma expressão de voto genuína, não. Não acho. Não acho. Porque creio que Putin tem total razão nos argumentos que utiliza e naquilo que está a invocar. Quando as pessoas querem, as pessoas vão à urna e votam. Quando as pessoas querem, e mesmo que as pessoas não possam, as pessoas têm a iniciativa de fazer elas próprias entregar e depositar o boletim de voto que nós temos, que é possível ter nos Estados Unidos sem qualquer tipo de problema. Portanto, ou seja, o voto é autêntico, o voto é genuíno, o voto não é falso. Não é possível estar a falar de um sistema de voto nos Estados Unidos que garantiu a eleição do presidente Joe Biden, falar-se que foi uma expressão popular genuína. Porque não foi. E porque a utilização em massa do recurso a estes boletins de voto são nada mais, nada menos do que fraude. Porque termos pessoas que depositam blocos quase de boletins de voto preenchidos no candidato Biden, isto é uma fraude. Isto, desde logo, retira qualquer tipo de legalidade e de autenticidade àquele boletim de voto que é depositado na urna. E depois, quer dizer, tentar. Aquilo que norteou e aquilo que inspirou a candidatura de Joe Biden foi tentar enviar pelo correio e garantir o selo dos correios até à meia-noite, até às 23h59 de um determinado dia, para que as coisas verdadeiramente aconteçam e os votos sejam validados. Portanto, a candidatura ligada a Joe Biden, sobretudo aquilo que aconteceu foi isso. E é isto que Putin está a dizer. Putin está a dizer que, ao contrário daquilo que aconteceu com Donetsk, com Lugansk, com a região da Nova Rússia em geral, em que as pessoas sempre tiveram uma relação umbilical e uma ligação umbilical à Federação Russa, apesar de terem representantes que acabaram por decidir mais o seu destino à sua revelia, ele próprio diz que nos Estados Unidos, por $10 ao preço de cada boletim, foi possível efetuar também o depósito. Até nos Estados Unidos é possível cometer fraude desta natureza. E porquê é que ele diz até nos Estados Unidos? Ele diz até nos Estados Unidos porque, de facto, são os paladinos da democracia que se arrogam, que são eles que têm, são os Estados Unidos que têm como característica primordial a defesa da democracia. E depois vemos os Estados Unidos e a liderança do atual presidente dos Estados Unidos e pessoas ligadas à campanha do então candidato presidencial Joe Biden a quererem obrigar as pessoas a votar e a votar num determinado sentido. Porque acredito que vários, para não dizer muitos, daqueles boletins de voto que foram depositados, possivelmente, se nós fôssemos perguntar às pessoas em quem é que elas queriam votar, possivelmente as pessoas até teriam votado em Donald Trump. Acredito quase certeza que seria por aí. Isto para vos dizer, para vos dar o contexto. Aquilo que Putin está a criticar é um sistema democrático em que a autodeterminação não funciona, em que aquilo que funciona é a intenção de uma elite no país. Putin nem sequer tocou no nome de Donald Trump. Putin falou do ato eleitoral em si. Putin está a criticar o sistema democrático dos Estados Unidos. Putin não está a dar qualquer tipo de aval em Donald Trump, como se tem sugerido por cá, mas claro, isto é o que toda a gente quer vender, em vez de querem esclarecer as pessoas. Portanto, as pessoas querem agora, naturalmente, afetar a candidatura de Donald Trump, porque estão a perceber que o furacão Trump começou muito bem, começou em força, e ameaça voltar outra vez a chegar em força. Eu já disse que, a menos que a justiça o proíba de combater ou de concorrer, Donald Trump vai vencer as primárias tranquilamente
e será o próximo presidente dos Estados Unidos. Agora, resta saber se há ou não batota. Quando Putin fala em fraude nesta perspectiva, na perspectiva de que alguém que recorre a boletins de voto e tenta enviá-los pelo correio sem ser única e exclusivamente o próprio eleitor, então essa pessoa, isso acaba por ser um reflexo de fraude eleitoral. Portanto, é isto que Putin quer dizer quando diz aquilo que disse. Qualquer outra coisa que se possa ser dita, afirmo-vos categoricamente que é pura invenção e pura tentativa de querer manipular um discurso, enfim, por ódio, por preconceito, por algum tipo de raiva ou de pensamento que se possa ter contra a Rússia. E isto relativamente às eleições nos Estados Unidos, que com certeza terei todo o gosto em continuar a acompanhar aqui e em trazer, na medida do possível, alguém também para poder acrescentar aqui um conteúdo fortíssimo relativamente a esse ato eleitoral. O que eu gostaria ainda de acrescentar aqui era o facto de não ter sido só isto que Putin disse. Putin veio dizer que, e também extremamente importante, que a Ucrânia está a pôr-se. Um grande abraço para a Croácia, Sr. Sven Horik. Um grande abraço e um grande abraço também para a Ilha de Faial, para o Sr. Fábio Peixoto e para todos aqueles que estão a assistir àquilo que aqui tem dito o Sr. Luís Filipe. Um obrigado também, um abraço para si e para todos. O que Putin acabou por dizer também, entre tantas outras coisas, foi que a Ucrânia está a colocar-se numa posição perigosa ao ponto de arriscar o seu estatuto de Estado. Ou seja, Putin está a admitir a hipótese de poder continuar com a Operação Militar Especial, eventualmente ainda enquanto Operação Militar Especial, mas sempre abrindo a hipótese de poder ser convertida essa Operação Militar Especial num outro tipo de conflito armado, e isto na perspectiva de poder continuar a assegurar que territorialmente a Ucrânia acaba por deixar de existir enquanto Estado se isso for condição nuclear para garantir a neutralidade de qualquer território pertencente àquilo que hoje é conhecido como Ucrânia e de modo a não colocar em risco nem sob ameaça a Federação Russa. Portanto, era muito importante que Volodymyr Zelensky, em vez de vir para o exterior, defender coisas como Putin nunca mudará, porque só as pessoas mudam e Putin não é uma pessoa. Quer dizer, isto são intervenções que servem apenas para ilustrar jornais, servem apenas para que muitos alegados comentadores e especialistas naquela região autoproclamados especialistas que venham dizer que Zelensky fez um discurso tremendo, avassalador, e humilhou Putin. Ou seja, isto é um pouco aquela perspectiva infantil que existe muito naqueles tempos de escola, de alguém dizer ei, aquele humilhou-te, mandou-te uma boca que te arrasou, humilhou-te. Ou seja, é um pouco esta perspectiva. Há pessoas que não crescem. E há muitos comentadores e muita comunicação social da nossa praça, quando eu digo da nossa praça, nem digo ocidental em geral, digo a portuguesa, da praça portuguesa, que ainda não saíram desta fase da adolescência. Ei, bem, o que o Zelensky disse arrasou completamente com o Putin. Sabem qual é o efeito prático de qualquer uma destas declarações de Volodymyr Zelensky? Absolutamente zero. Nenhum. Porque quem controla tudo no terreno continua a ser, sem sombra de dúvida, a Rússia. Portanto, Putin quer lá saber que alguém diga que ele não é uma pessoa e que tem de mudar. E, enfim, isto tudo é uma simples anedota. Ouvir este tipo de discurso e haver pessoas que olham para estes discursos e que ficam completamente emocionados e acabam por achar que é com base nestas palavras, neste tipo de palavras, que a Ucrânia vai inverter o atual rumo do seu próprio destino enquanto Ucrânia. Porque é de admitir que enquanto a Ucrânia quiser
continuar a constituir uma ameaça à Federação Russa, então aquilo que vai acontecer é exatamente o oposto. A Rússia não pode tolerar, não pode admitir que tenha um Estado como a Ucrânia, seja lá isso o que for, e eu orgulho-me de dizer isto ainda desde as minhas primeiras intervenções na SIC Notícias, no sentido de dizer que quando se fala em Ucrânia, primeiro nós temos de perceber, por exemplo, a recuperação da Ucrânia. Mas qual recuperação da Ucrânia? Primeiro temos de definir o que é a Ucrânia e se vamos ter Ucrânia. Depois disso, podemos pensar, isso sim, com base naquilo que resta, o que é que vamos recuperar. Será que se chama Ucrânia? Será que não se vai chamar qualquer coisa como Condado de Kiev, uma coisa assim do género? O que é que teremos em lugar do Ucrânia? Eu sempre disse isto, e as pessoas olhavam para mim na altura com um ar de choque, um bocadinho, como é que é possível este tipo de mostrar esta insensibilidade toda? E não é uma questão de mostrar insensibilidade perante a questão da Ucrânia, não é. É uma questão de. Eu sempre que fiz comentário público, fosse em âmbito televisivo, fosse também aqui, a minha intenção não é estar aqui a sensibilizar-me com etiquetas, com bandeiras, com discursos, palavras de discursos. A minha função como analista não é essa. A minha função como analista é dizer as coisas como elas são, é dizer as coisas como eu consigo interpretá-las e como eu consigo lê-las para que as pessoas fiquem a saber da verdade. Se as pessoas não gostam de ouvir a verdade, então eu lamento, mas então não podem dedicar-se à informação, nem podem dedicar-se ao jornalismo, nem podem dedicar-se à análise política. Têm de dedicar-se a um canal infantil que viva num mundo de unicórnios e em que os sonhos são muito importantes para que nós consigamos fazer com que eles aconteçam se nós acreditarmos muito neles. Portanto, isto não faz qualquer sentido. Eu estou aqui enquanto analista para dizer a verdade. E eu orgulho-me disso, que é desde o primeiro dia eu dizer, primeiro, antes de falarmos em recuperação da Ucrânia, ou do que é que seja, primeiro temos de saber o que é a Ucrânia. E que Ucrânia é que vai sobrar disto tudo. E será que vai sobrar alguma Ucrânia? Ou o que é que vai acontecer? Portanto, primeiro temos de definir isto. Só depois é que temos de passar para o nível seguinte. E é muito bonito eu poder dizer que. Eu? Não. Atenção, eu não. É muito bonito alguém dizer aos ucranianos: vocês continuem a lutar, que vocês vão conseguir, porque no fim o bem prevalece contra o mal. Eu já ouvi estes discursos no passado na televisão, cheguei a ouvir estes discursos, porque o bem vai triunfar contra o mal, porque Putin vai vencer o conflito, mas vai perder o coração ou a alma, o que for. Isto é fantástico. Isto é até de verter uma lágrima. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Isto não vai fazer com que quem quer que seja ganhe. Isto não vai garantir que a Rússia perca um palmo de terra que seja por as pessoas se sensibilizarem com este tipo de coisas. Isto é o tipo de discurso talhado para as populações ocidentais, muito ligadas ao tipo de novela brasileira, mexicana, venezuelana, de filme que apela e que acaba por puxar a lágrima do, do espectador. Ou seja, isto é o tipo de coisas que só convencem este tipo de pessoa. Não consegue rigorosamente mais nada, além de conseguirem sensibilizar para uma coisa desta natureza. É verdade, Sr. Emílio, o discurso de Ursula von der Leyen em Davos também foi muito peculiar, foi muito interessante, mas eu vou deixar isso para um outro direto, porque acho que merece. Acho que as intervenções da senhora Ursula von der Leyen merecem, de facto, uma reflexão. Não só da Ursula von der Leyen, como também o de Kaja Kallas, da ex-primeira-ministra da Estónia. Seguir também as redes sociais da senhora Kallas é, de facto, um exercício que ela faz ao colocar aquelas intervenções no sentido de dizer nós, na Estónia, estamos disponíveis e dispostos a fazer sacrifícios para continuar a ajudar a Ucrânia. É muito fácil de falar-se isso quando se é primeiro-ministro da Estónia, quando se está numa posição privilegiada e quando eu tenho a certeza que os meus familiares não vão pegar numa arma que seja para combater os russos. É muito fácil.
Depois, que o senhor ou a senhora CS diz que chegou a ver-me a comentar na SIC, depois que o senhor pôs lá o seu saber da Rússia e Ucrânia e nunca mais o chamar, porque é uma falta de respeito para consigo enorme. É verdade, mas como eu já disse aqui, em mais do que uma ocasião, e tenho que frisar isto, eu insisti para que não contassem comigo se o modelo em que queriam investir e contar comigo fosse aquele que se estava a verificar até aquele instante. E pedi, em duas ocasiões distintas, a última delas, na última vez que ali marquei presença, disse: não contem comigo, se é para isto, não vale a pena contarem comigo, eu não estou interessado em vir cá. E tive esta conversa. E porque o que se prefere é muito mais expor e dar voz à propaganda e depois, a espaços, tentar colocar uma outra pessoa que de alguma forma tente neutralizar algum do discurso que eu digo. Mas quando eu olho para algumas dessas pessoas, aquilo que eu consigo retirar é que, quer dizer, são tudólogos, não é? Portanto, são pessoas com formação adquirida pela Universidade da Vida, fazem lembrar um pouco aquela senhora da CNN também, que tem, tem sempre qualquer coisa para dizer sobre tudo, mas depois quando nós vamos ver, mas a senhora é especialista em quê? Especialista em nada, rigorosamente nada, mas como tem um discurso que agrada a um determinado conjunto de pessoas e como tem as amizades certas, então essa pessoa tem hum, essa oportunidade. Agora, eu sinceramente eu volto a dizer-vos, a informação não está neste momento nos canais de televisão. Iluda-se. Quem tem o sonho de ir à televisão falar, desiluda-se rapidamente, desiluda-se. Porque a informação está neste momento nos meios de comunicação alternativos, como são as redes sociais, como é até o TikTok, como é o YouTube, e um pouco todos os restantes meios e fontes alternativas. Portanto, eu sinceramente eu digo-vos, eu não tenho a mínima ambição, não quer dizer que se de hoje para amanhã alguém me fizesse um convite que não fosse ir por uma vez por outra, mas que fosse uma coisa equilibrada, uma coisa séria, uma coisa certa, e com um plano, com cabeça, tronco e membros, isso é diferente. Se o objetivo é informar a população e transmitir uma visão pluralista, isso é uma coisa. Agora, se o objetivo é colocar ali um conjunto de pessoas para tentarem descredibilizar a ameaça ou a forma de a análise feita por quem ainda vai sabendo alguma coisa, sinceramente, não contem comigo para isso. Não contem, não tenho essa ambição. Minha ambição é continuar aqui. Tenho o meu canal, vou a vários canais de YouTube e não só, continuar nas redes sociais. Isso sim é que eu não quero perder. A partir daqui, tudo o que venha é considerado lucro. Tão simples quanto isso. Portanto, agora, há aqui alguém, o Sr. José Saraiva, boa noite para si. Qual a verdade que a BlackRock já comprou parte da Ucrânia? Eles chamam recuperação. Sim, a BlackRock já comprou parte da Ucrânia, e não foi só a BlackRock, nós temos um conjunto de outras empresas que já adquiriram até território ucraniano com a clara intenção de conseguirem ter uma componente importantíssima daquilo que é a soberania de um Estado como é o da Ucrânia. O Estado é composto por três elementos, já diz a ciência política: povo, poder político e território. Se o território está nas mãos de uma elite ou de um grupo de privados, ou de um agente privado, bom, então aí não resta outra hipótese que não seja de assumir que o Estado está completamente comprado, que o Estado está vendido e que o Estado acaba por ter apenas como única função tentar coincidir os seus interesses com aquilo que é os interesses daqueles que mandam verdadeiramente no território. E a BlackRock, de facto, já controla uma parte significativa daquilo que é o coração da Ucrânia. E não é só a BlackRock, infelizmente, é também um conjunto de outros agentes. O senhor Sven Horek também me pergunta se a rota de Vladivostok a Lisboa não seria benéfico para um Portugal que está de rastro sem dinheiro. Não tenho a menor dúvida disso.
o famoso sonho que começou com Charles de Gaulle, com a famosa Europa de Lisboa aos Urais, que era os Urais, a zona, do ponto de vista geográfico, assinala a fronteira entre a Europa e a Ásia, entre a Rússia asiática e a Rússia europeia, situa-se nos Urais. É aí que está limitada a fronteira do ponto de vista geográfico. Já dizia Charles de Gaulle, parece que agora, durante vários anos, durante os últimos anos, antes da Operação Militar Especial, também se falou na questão relacionada com uma Europa de Lisboa a Vladivostok. Mesmo o presidente Macron voltou a insistir nisso e a repisar isso outra vez, refugiando-se naquela que foi a ideia de Charles de Gaulle, mas avançando também com a defesa de uma ideia de Lisboa a Vladivostok, até foi criada uma plataforma para aproximar empresários e outro tipo de organismos e entidades comuns a todos os países aqui envolvidos. E agora, parece que quando Dmitry Medvedev fala numa Europa de Lisboa a Vladivostok, ou quando Putin também fala numa numa Europa de Lisboa a Vladivostok, parece que aqui toda a gente subitamente diz calma, porque eles querem conquistar Portugal. Portanto, eu digo já que acho que é a melhor coisa que pode acontecer a todos. Desde logo à União Europeia como um todo, porque pode deixar de depender umbilicalmente dos Estados Unidos e deixar de ficar refém dos Estados Unidos até para a tomada de decisões políticas. Confere autonomia à União Europeia, confere autonomia também e um conjunto de novas oportunidades do ponto de vista económico para inúmeros países, até para Lisboa. Recordem que Lisboa é o país geograficamente mais próximo do outro lado do Atlântico. Quando eu digo do outro lado do Atlântico, não me refiro só aos Estados Unidos, refiro-me ao Canadá, refiro-me ao Brasil, ao México, à Colômbia, à Argentina. Portugal é o país geograficamente mais próximo deles. Portugal acaba por ter um conjunto de oportunidades também do ponto de vista económico. E, claro, a Rússia também ganharia, todos os países europeus só teriam a ganhar, mas os Estados Unidos não querem, porque isso significa que um isolamento definitivo dos Estados Unidos no panorama internacional. Portanto, naturalmente que eles simplesmente não querem uma coisa dessas. Portanto, isto apenas para vos dar conta da situação e do porquê de uma Lisboa de Vladivostok dificilmente acontecer enquanto tivermos políticos frouxos, políticos não só em Portugal, como também na restante União Europeia, que querem continuar debaixo da asa dos Estados Unidos porque não acreditam na própria capacidade do país e também da União Europeia como um todo. É tão simples quanto isso. Portanto, isto apenas sim, somos os lemmings, é verdade. Os lemmings, segundo a teoria, os lemmings, quando dizem que quando um caminha para o precipício, dizem que os lemmings se suicidam, e quando um caminha para o precipício, os restantes seguem o mesmo caminho. Portanto, e é exatamente essa política lemming, essa visão e forma de estar lemming, que nós estamos claramente aqui a assumir e a admitir. Ora bem, e com isto tudo, eu não me queria estender muito mais neste direto, não quero ser exaustivo, sei que por vezes sou, não deixo de solicitar que, por favor, tenham a amabilidade de deixar um gosto, um like no vídeo e agradeço desde já a participação e a presença de todos vocês neste mesmo direto. Quem quiser pode sempre continuar a fazer contribuições para o MBWay, via o MBWay, via Revolut, via PayPal, via também o IBAN, portanto estejam à vontade para poder fazer ali, através do YouTube também, mas, acima de tudo, o mais importante e aquilo de que este canal depende é da vossa presença, da vossa dinâmica, dos vossos gostos, das vossas partilhas. É isso que ajuda verdadeiramente a trazer vida ao canal. Portanto, eu agradeço imenso, desde já, a vossa atenção e faço votos de uma excelente noite. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.